Louvamos a Deus por iniciarmos mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de quarta-feira, hoje 30 de junho. O mês de junho foi embora, nós vamos entrar agora no segundo semestre. O programa Opção para a Vida hoje estará trazendo a primeira parte de um dos nossos cursos de doutrina, estudando a carta de Pedro, primeira epístola de Pedro. E você também terá a oportunidade de viajar através das imagens com a nossa guia turística, a Aline. Ela estará visitando as muralhas de Jerusalém e as portas da antiga Jerusalém. Vale a pena você continuar conosco. Sem perda de tempo, fiquemos com a parte da nossa mensagem, a introdução sobre a carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 12. E nós vamos, nessa noite, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Capítulo 3, versos 8 a 12. Mesmo sentados, vamos ler. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Irmãos, eu queria dar um tema para esse estudo de hoje à noite. O comportamento ético do cristão para com os descrentes. Eu vou repetir o tema. O comportamento ético do cristão para com os descrentes. A palavra de Deus, introdutoriamente falando, para o estudo dessa noite, ela nos foi dada como a carta de Deus, o manual de Deus, o dicionário divino, para que nós possamos nos orientarmos e também recebermos os ensinamentos da maneira como Deus quer que nós andemos, quer que nós vivamos, ou como nós devemos nos comportar. No Velho Testamento, Deus fez, através de Moisés, levou através de Moisés o conhecimento dos decálogos, ou seja, os 10 mandamentos. Ali está um verdadeiro código de ética. No relacionamento horizontal e vertical, no Velho Testamento. Tudo que os homens, ou tudo que o povo e a nação de Israel precisava de saber, está lá nos decálogos, nos 10 mandamentos. Leis morais. Havia lei cerimonial, que eram os rituais da liturgia, do sacrifício dos animais e assim por diante. Mas a lei moral está ali, em todo o livro, em todos os decálogos. Trazendo isso para a igreja, Jesus resumiu os decálogos em apenas 2 mandamentos. E vocês sabem de que se trata: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí nós vemos o código de ética do relacionamento, como dissemos, vertical com Deus e horizontal. E aí Jesus começou no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, estendendo-se até o capítulo 7,
falando tudo o que o homem, ou a sua igreja, ou aqueles que haveriam de vir para a sua igreja, participar como membro do corpo de Cristo, deveria e deverá pautar a sua vida. Por isso que nós damos aqui o título, o comportamento ético do cristão para com os descrentes. Chama a atenção dos irmãos porque Pedro, antes de ter um encontro pessoal com Jesus, aí você diz, mas Pedro não era apóstolo, não andava com Jesus pelas ruas de Jerusalém, toda a Judéia? Sim, mas ele precisava ter um encontro pessoal com Jesus. Não era por ser um seguidor de Jesus que traduziria o que ele realmente já tinha alcançado, mas era o viver diário, era a prática, não era a teoria. Haja visto quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, Pedro, irado, furioso, pegou a espada e alguém já disse que ele deu para decepar a cabeça do soldado chamado Malco, só que ele resvalou e aí decepou a sua orelha. Jesus então pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e disse, Pedro, põe tua bainha. Não é assim, Pedro, é para que convém que tudo se cumpra. Então Pedro até então, muito ousado, muito afoito, muito assim precipitado nas suas decisões, precisava de agir não mais na carne, mas usasse de um comportamento ético, espiritualmente falando. E aí Pedro, depois que se converteu, porque Jesus havia dito, olha Pedro, depois que você realmente for batizado, vamos dizer assim, através da morte vicária do seu sacrifício, você vai realmente ter outra maneira de viver. E eu queria até dizer aqui uma coisa para vocês. Este que vos fala, vocês que estão aí sentados e os que estão em casa, assim como Pedro, nós temos uma história AC, antes de Cristo. E você e eu e nós temos uma história depois de Cristo, DC. Então, antes de Cristo, a gente tinha um comportamento desordenado, um comportamento muito sem uma certa condição de respeitar o próximo, nem a nós mesmos, fazíamos tudo que dava, como alguém diz, na telha. Então, antes era assim que eu andava, era assim que você se comportava. Depois que nós tivemos um encontro com Jesus, então a nossa vida passou a ter uma outra história. Então, a ser antes de Cristo, antes de você conhecê-lo e depois que você conheceu. E esse capítulo 3, Pedro vem falando sobre isso. E aqui ele mostra o modelo, o padrão que cada cristão deve viver, isto é, desde que tenha tido um encontro com Jesus. E é sobre esse aspecto que nós vamos ver nessa noite. Quando Pedro escreveu essa carta, inclusive o pastor Júnior, que está fazendo uma parte do estudo juntamente comigo, ele falou sobre alguns aspectos dos cristãos quando estivessem sendo perseguidos e ainda também quando estivessem sendo maltratados por aqueles patrões, por aqueles senhores que eram ímpios. Nós já vimos isso. E também na última semana, o comportamento do cristão quanto à sua família, a ética, o respeito do marido para com a esposa e da esposa para com os filhos, para com o marido e para com os filhos, evidentemente. Foi isso que nós vimos na última semana. Hoje, nesse estudo de hoje, desses versos de 8 até o verso 12, a gente vai ver que Pedro está falando exatamente do comportamento social, ético, abrangente, meu relacionamento pessoal ou interpessoal. E esse relacionamento começa em casa, ele se estende à vizinhança, ele se estende aonde você estuda na universidade, ou na escola onde você estuda, no trabalho onde você exerce alguma atividade. Por isso que nós denominamos o comportamento ético do cristão para com os descrentes. Antes Pedro agia de modo totalmente na carne, porque ele se comportava como uma pessoa que não tinha tido um encontro com Jesus, antes de Cristo, antes de ter um encontro com Jesus. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus,
Que alguém já disse que o seu encontro foi ali quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo por 3 vezes. Foi como que para desfazer ou compensar as 3 vezes que ele negara Jesus. E agora, o próprio Pedro é quem está falando de uma experiência. Olha, quando vocês estiverem sofrendo, sendo perseguidos, como meu Senhor, como nosso Senhor, nosso Mestre, o Senhor Jesus foi perseguido, e eu até agi de modo assim, violento. Ele disse: olha, não faça isso, não é assim que se resolve o problema. Convém que tudo se cumpra. Então, naquele momento, Pedro, a partir dali, passou a ter uma outra visão, uma visão ética, cristamente falando, cristocêntrica. E é por isso que ele começa nesses versículos que nós lemos dizendo: finalmente. Esse finalmente está relacionado ao que ele vinha falando nos versículos anteriores a este, a partir do verso 8, que ele já havia falado sobre o servo, sobre quando estiver sofrendo perseguições, patrão, família, marido, mulher. Então ele finalmente, agora ele vai falar de um modo ético, cristocentricamente falando, como eu tenho que me relacionar nesse sentido horizontal. É bom lembrar que é por isso que o cristão, ele tem que ter realmente uma experiência pessoal com Jesus. Se você é filho de crente, se você é neto de crente, se sua mulher é crente, seu marido não é, ou vice-versa, o vizinho, o colega de trabalho, ele espera de cada um de nós uma resposta pela nossa maneira ética, respeitosa, de nos relacionarmos uns com os outros. Sabem por quê, irmãos? Porque nós estamos diante de um mundo, egoisticamente falando, egocêntrico. Nós estamos diante de um mundo cheio de maledicências. Estamos diante de um mundo cheio de perjuro. Estamos convivendo com homens que eles têm desamor, eles têm ódio, cultivam ódio nos seus corações, ira, dissensão. O Pedro pegou uma espada, queria agir nessas circunstâncias com violência. Nós estamos diante de um mundo cheio de ciúme, cheio de invejas, orgulho, avareza, prepotência. Os que estão ao nosso redor, às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes é um marido descrente, às vezes é a esposa descrente, às vezes é um filho descrente, às vezes é uma filha descrente. Falta com respeito aos pais, falta com respeito ao seu próximo. E é aí onde é que vai agora agir, é aí que vai realmente agora entrar em cena o evangelho, o cristianismo ético, espiritual. E é isso que Pedro está falando aqui. Por isso ele diz: finalmente, é uma afirmação, finalmente, sede todos. Ele está aqui falando para todos, não é para alguns. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Aqui não tem que é pastor, porque é presbítero, porque é diácono, porque não, é para todos, sem acepção de pessoas. Ou você entende que faz parte do corpo de Cristo, independente do cargo que você exerça no corpo de Cristo, que é para todos, não é para alguns. Finalmente, sede todos. Aí ele apresenta todo o modelo, todo o padrão. Podemos assim dizer que a vida cristã deve habitar no meu coração para que faça uma diferença entre mim e o descrente. Onde eu estiver exercendo alguma atividade, haja uma diferença. E essa diferença não vai ser por um esforço próprio, por um mérito meu, mas é Deus habitando em meu coração, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, derrubando muralhas, muitas vezes levando-nos a termos uma atitude de renúncia, como o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então é nesse aspecto que Pedro está fazendo essa ressalva, mostrando no nosso aspecto ético
o aspecto cristão, comportamento, padrão, modelo, entre os incrédulos, entre os descrentes, entre os ímpios. Há gente na sua casa, há gente na sua família que está esperando, está com os olhos vidrados, voltados para você, vendo como é que você fala, como é que você senta, como é que você levanta, como é que você reage, como é que você se comporta, como é que você se veste, como é que você trata as pessoas que estão mais próximas de você. Pedro está falando sobre isso. Então essa afirmação é conclusiva de tudo aquilo que já anteriormente ele vinha descrevendo, só que agora sobre este aspecto social. E aqui ele enumera, eu pude, depois de meditar muito, eu pude enumerar aqui, eu vou dizer para vocês, quanta coisa Pedro descreve nesses versículos que nós vamos ver. Eu pelo menos pude observar 14 virtudes, que elas têm que estar impregnadas, elas têm que estar enrustidas, elas têm que estar no sangue, tem que estar na veia, tem que estar realmente na nossa vida. Pelo menos eu devo ter consciência disso. Essas 14 coisas que a gente vai falar, e eu acredito que você vai concordar comigo. Eu vou mostrar as 5 primeiras coisas que Pedro apresenta. No versículo 8 ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Observe aqui, irmãos, que ele mostra, ele apresenta, pelo menos os 5 primeiros modelo, maneira, ação ética, espiritualmente, cristamente falando, que nós devemos ter isso como de igual ânimo, todos serem de igual ânimo, quer dizer, haja uma unanimidade. Vocês não pensem que fulano é quem tem a obrigação mais do que você, ou você mais do que ele, porque você é mais cobrado, é mais exigido. Aliás, Jesus disse: a quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos aqui ao lado das muralhas da cidade velha de Jerusalém, porque esse é o assunto do dia de hoje. A gente vai conhecer as muralhas, a gente vai conhecer alguns dos portões e a gente vai conhecer também como é por cima das muralhas, porque a gente vai caminhar por cima delas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós vamos começar o passeio do dia de hoje aqui no Portão de Sião, que a gente consegue ver ele aqui embaixo no mapa. Agora, por que esse portão se chama o Portão de Sião? Porque quando a gente entra nele, a gente se depara direto com o Monte Sião, um dos lugares bíblicos mais importantes aqui de Jerusalém. E por isso a nossa caminhada vai começar aqui no Portão de Sião, e a gente vai caminhar agora juntos na direção do Portão de Jafa e da Torre de Davi. Então, vamos fazer essa caminhada juntos. Então, aqui à nossa direita a gente consegue ver as muralhas de Jerusalém. Elas têm 4 quilômetros de perímetro e em média são 12 metros de altura. E a largura, pessoal, a gente não consegue ver daqui, a gente vai ver depois quando a gente estiver caminhando por cima delas, mas a largura das muralhas é em média 2,5 metros. Agora, por que a cidade precisa de uma muralha? As cidades antigas, como Jerusalém, tinham muralhas para proteção. Só Jerusalém, nesses últimos 4.000 anos de história, foi atacada 52 vezes. E aqui na muralha a gente vê uma coisa um pouco diferente. Essas janelinhas estreitas, elas se chamam Harahei Yeri em hebraico. E o que elas são? Elas são janelas de tiro. Elas são uma das táticas de proteção da cidade velha.
porque quem está dentro da cidade velha pode usar esse local para tirar para o lado de fora, mas quem está aqui do lado de fora das muralhas para acertar quem está ali adentro, naquele espacinho estreito, é bem difícil, dando vantagem para as pessoas que estão dentro das muralhas de Jerusalém. E vamos aproveitar essa caminhada para falar um pouquinho da história dessas muralhas e da cidade de Jerusalém como um todo. A cidade de Jerusalém tem quase 4.000 anos de história e as muralhas foram construídas pela primeira vez pelos jebuseus há 3.800 anos atrás, que era um povo que viviam aqui até que Davi conquista a cidade, como está escrito no segundo livro de Samuel. E nesses quase 4.000 anos de história, a cidade foi atacada, conquistada e reconquistada tantas vezes, e por isso as muralhas foram destruídas e reconstruídas muitas vezes. A última reconstrução, que é a que a gente está vendo aqui, foi no século XVI, feita pelo sultão do Império Turco-Otomano, que se chamava o Sultão Sulimão o Magnífico. E por isso, as muralhas que a gente vê aqui, elas têm por volta de 500 anos, o que para Jerusalém é relativamente novo, mas tem partes mais antigas dentro delas. Por exemplo, essa parte marrom que a gente vê aqui no desenho, que representa o período Ayubi, quer dizer, o século XIII. Então, esse trecho que a gente vê aqui apontado na muralha, ele tem 700 anos. E a parte rosa que a gente vê no desenho é a parte mais antiga, que são restos arqueológicos da época do primeiro templo de Jerusalém, quer dizer, a gente está falando aí de quase 3.000 anos. E eles eram cavernas de sepulcro que mais tarde foram incorporados à muralha. Pessoal, vejam que incrível a pedra que tem aqui atrás. Venham comigo. A gente consegue ver que tem umas letras nessa pedra, porque essa pedra foi reciclada. Originalmente, ela era uma placa escrita pela 10ª Legião Fretensis. O 10 é o X. Quem é essa legião? Essa legião foi a legião romana que destruiu o Templo de Jerusalém há quase 2.000 anos atrás. E eles fizeram essa placa em algum lugar de Jerusalém. Séculos se passaram e os turco-otomanos pegaram essa pedra e usaram na construção da muralha. Não é legal? E estamos chegando agora na zona do Portão de Iafo e tem aqui algumas coisas incríveis. Entre elas, a Torre de Davi, que na realidade foi construída pelo rei Herodes. Aqui na nossa frente a gente consegue ver o Portão de Jafa, um dos 8 portões da cidade velha de Jerusalém. Hoje a gente vai conhecer 4 deles. E dos 8 portões, 7 a gente usa no nosso dia a dia e tem um portão que é o portão dourado, que ele tá lacrado e que a gente já conheceu em outro vídeo. E aqui pelo lado de dentro das muralhas, a gente pode comprar um pãozinho fresquinho antes de começar o nosso passeio. E a gente tem que comprar o nosso ticket para poder subir nas muralhas. Nesse localzinho aqui eles vendem, sai 20 shekel, que é o equivalente a mais ou menos R$32 ou $6. Então, pessoal, vamos começar a subida. Aqui a gente começa a ter uma visão completamente diferente da cidade velha de Jerusalém. A gente está caminhando agora exatamente em cima do portão de Jafa. Mas por que o nome dele? Por causa dessa rua. Essa rua também se chama Jafa ou Jope, que é o nome de uma cidade bíblica, porque daqui saía a estrada que conectava Jerusalém a Jope. E por isso o nome do portão e o nome da rua também, que até os dias de hoje conecta a Jafa a propósito. A cidade velha de Jerusalém, ela tem 1 km² e ela é dividida em 4 bairros. O bairro muçulmano,
o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro judaico. E o caminho que a gente vai fazer juntos agora vai ser do portão de Jaffa até o portão de Damasco, e por isso a gente vai passar ao lado de praticamente todo o bairro cristão. Aqui à nossa direita a gente está passando do lado de uma oliveira. A propósito, shalom para todas as pessoas com sobrenome Oliveira que estão nos assistindo. E a gente consegue ver essas mini azeitoninhas. Ainda não é época, por isso elas ainda estão pequenas. E apesar da cidade velha ser tão apertada de espaço, ainda assim tem um pouquinho de agricultura. A gente consegue ver alguns mini pomares e algumas árvores frutíferas dentro da cidade velha. E um dos moradores da cidade velha de Jerusalém tá vindo nos dar um oi. A gente tá vendo aqui um gatinho, e vocês quando vierem em Israel, vocês vão ver gatos por todo o país. Por quê? Da onde eles surgiram? Eles estão aqui graças aos britânicos. Há 100 anos atrás, a Inglaterra conquista Israel. E naquela época, tinham muitos ratos aqui. Então, os britânicos decidem soltar gatos para diminuir a população dos ratos. Os ratos já não estão mais aqui nos dias de hoje, mas os gatos seguem aqui. E como vocês podem ver, eles são mansinhos, eles são queridos e eles fazem parte já da paisagem de Israel hoje em dia. E aqui embaixo a gente está vendo uma quadra de esportes que pertence a essa escola, que é uma escola cristã. A cidade velha de Jerusalém, ela não é um museu, e sim ela é parte da cidade até os dias de hoje. 40 mil pessoas, pessoal, moram na cidade velha de Jerusalém. Isso quer dizer que tem mercadinhos, tem escolas, tem farmácia, tem posto de saúde, tem escritórios da prefeitura. Quer dizer, a gente tem uma cidade que funciona, uma cidade cheia de vida. Aqui a gente consegue ver também um pouquinho da coexistência da cidade. Como a gente falou, esse é o bairro cristão, mas esse domo à nossa direita, ele é parte de uma mesquita. Quer dizer, a gente vê lugares muçulmanos no bairro cristão, como lugares cristãos no bairro judaico. Quer dizer, sim, tem uma mistura entre eles. E aqui, entre essa brecha da muralha, a gente consegue ver esse edifício com umas janelas azuis acinzentadas, e foi aqui que passou a história da dentadura da freira. Se vocês não sabem do que eu estou falando e não viram o vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês. E ver o VLT passando aqui também nos mostra a mistura interessante que é o antigo com o novo aqui em Jerusalém. Estamos agora passando por cima do portão novo. A gente vai ver ele agora pelo lado de fora rapidinho. E por que o nome dele? Porque ele foi construído por último, ele foi aberto nas muralhas desse portão só no ano de 1889. Eu quero agradecer ao meu pai que está fazendo toda essa caminhada aqui comigo hoje. Deem oi para ele também. E é um bom momento para falar, pessoal, esse é um lindo passeio, mas considerem que é um passeio puxado de se fazer. Tem caminhada, escadas que sobem e descem, é no sol, principalmente no verão, que o verão é quente, no inverno pode chover, então sim, é um passeio que tem que estar fisicamente preparado para ele. Mesmo aqui, a gente pode ver esses buracos na parede. Isso são marcas de tiros e nos lembram quantas guerras Jerusalém já passou. Como a gente falou, Jerusalém foi atacada 52 vezes. E por isso a gente lembra do Salmo 51:18. Yeitivá beretzoncha et Sion. Tivne Chomot Yerushalayim, que em português é: faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. A gente vê os próprios salmos falando da reconstrução dessas muralhas, e por isso essas muralhas são essenciais para Jerusalém.
nos tempos bíblicos e a gente pode dizer até os dias de hoje. Estamos em um dos pontos mais altos da cidade velha de Jerusalém e a gente consegue ter uma vista linda, e isso inclui, claro, o Domo da Rocha, esse domo feito com mais de 80 quilos de ouro, construído sobre o monte do templo. Essa placa azul, ela é um lembrete de que a cidade velha de Jerusalém é uma cidade normal. Essa é uma propaganda de um consultório de dentista. Outra vez, isso aqui é parte de uma cidade normal e isso também tem dentistas. E essas são as escadarias que levam ao portão de Damasco, o portão justamente que a gente está sobre ele nesse momento, e o nome desse portão é porque daqui saía o caminho para a cidade bíblica de Damasco, que hoje em dia fica na Síria. Descemos das muralhas e a gente está agora no mercado árabe do portão de Damasco, e vocês podem ver que aqui vende de tudo, e a gente pode ver também que a vida voltou ao normal, então é muito legal ver aqui a circulação de pessoas. Mas vamos dar meia volta e vamos sair de dentro das muralhas, então a gente vai agora cruzar o portão de Damasco e ver ele por fora. Esse portão, como a maior parte das muralhas, tem 500 anos, mas se a gente olha aqui para baixo, a gente vê uma escavação arqueológica e aqui se encontrou os restos do portão original do período romano. Então, muito obrigada! Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixe aquele like como presente de aniversário. Um beijo e até a próxima! Amanhã você está convidado a continuar conosco para mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus. Espero que todos tenham viajado através das imagens com a nossa guia turística Aline. E até amanhã.